se você deixa de ser igreja, você perde sua identidade, né? E então, eu creio que o Senhor está nos chamando, primeiramente, para ativar nossa identidade como igreja, principalmente na nossa região. Nós não somos mais uma religião, nós somos o corpo de Cristo, que é dado aos homens. Então, o Senhor nos pegou uma porção do seu corpo e colocou. Quando ele falou isso comigo, eu pensei, cara, não é verdade. Então, eu não devo fazer o trabalho que a igreja está fazendo no Japão, porque lá, talvez seja um pé do corpo. Então, a função deles lá é uma coisa. Aquela cantora do grupo Hillsong, não sei se você conhece, deve conhecer, né? Aquela banda Hillsong. No mundo todo se regrava músicas deles, né? No idioma. Então é fantástico. Aline Barros, Fernandinho, Diante do Trono, estão sempre gravando. E ela teve no Brasil um grande seminário, congresso, perdão. E bandas de toda parte do mundo cantaram, inclusive eles também cantaram. E quando acabou o congresso, foram perguntar para ela o que ela tinha achado do congresso e das bandas brasileiras. Ela falou assim: eu vim para o Brasil disposta a ver a igreja brasileira e não vi. Porque no congresso só cantaram músicas em português, que são músicas dele. Isso aí. Você chegou a ver disso? Já. Então, isso, eu fiquei muito pensativo nisso. Ela falou assim: eu queria conhecer a igreja brasileira, mas a igreja brasileira está sem identidade. Isso, e a gente começa a ser aquilo que a gente não é. A gente começa a ser aquilo que a gente não nasceu para ser. Por isso que é um assunto que sempre me chama muita atenção. A questão da identidade é justamente nisso, porque muitas coisas começam a não fazer sentido quando a gente não encontra essa identidade, né? A questão da gente falou da mudança do nome, né? Porque um nome ele acabava regrando um caráter, né? Por exemplo, Akan significa perturbador. O tempo passou, tu imagina, aquele menino cresceu a vida inteira escutando as pessoas chamarem ele de perturbador. Chegou um dia que ele perturbou Israel. Ele guardou lá as coisas escondidas que não eram para guardar e perturbou Israel. O Jacó, ele cresce a vida inteira escutando que ele era um enganador, uma hora ele vai enganar, porque aquilo vai regrando. E aí Deus vem e trabalha nessa questão de mudar. Eu demorei um pouco para entender dentro da palavra de Deus que existe um cartório espiritual. Existe um cartório espiritual. E eu demorei um pouco para entender isso, porque, né, a gente vê algumas coisas, por exemplo, né, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, de repente, no capítulo mais falado sobre amor em toda a história, capítulo 13, no final ele fala assim: olha, agora a gente vê tudo como que por um espelho. A gente não tem uma imagem exata das coisas, mas um dia eu conhecerei como sou conhecido de verdade. Aí fala dessa eleição da igreja. A igreja foi eleita na eternidade, né? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz que nós fomos eleitos nele antes da criação do mundo. Então, existe já uma predestinação de Deus nesse sentido para a igreja. Para a igreja, não vou tratar da questão pessoal, mas da igreja. A igreja é predestinada em Cristo para a glória. Então, existe uma identidade. A questão que o senhor falou da pedrinha branca, eu me lembro que num dos podcasts o senhor falou e me chamou a atenção para estudar um pouco mais, né, que lá em Apocalipse 2:17 diz que nós vamos receber naquele dia uma pedrinha branca com o nosso nome, só a gente que vai saber aquele nome, só quem recebe, né? Se fala da cultura lá em Pérgamo, que quando alguém era convidado para uma festa muito especial, ele recebia aquela pedrinha branca e o dono daquela festa dava um nome especial, que era um codinome que funcionava como que um convite para ele participar daquela festa. E então a gente começa a entender que existe uma identidade. Eu não sou, de repente, diante de Deus, um Samuel, né? Você é um Marcelo, até porque a gente vê nomes que têm um significado ruim, né? Quando a gente estuda a origem de alguns nomes no Brasil, então, essa mistificação, a gente tem nomes que têm significados ruins, a gente fala, poxa, então o camarada é um amaldiçoado por causa desse nome. Aquilo não pode até influenciar psicologicamente ele aqui, mas a gente sabe que diante de Deus ele tem uma identidade, existe um cartório no céu. E a gente precisa encontrar esse momento de acessar esse cartório, de descobrir quem eu sou. Eu sou o que eu estou sendo aqui agora, ou eu nasci para ser outra coisa e eu estou sendo isso aqui. É a questão da armadura de Saul, né? Tem hora que a gente tem que parar, né? Eu me lembro da situação, né? Eu, por exemplo, me identifiquei muito com a metodista. Eu vim de outras igrejas assim, diferentes, bem diferentes mesmo. Eu vim da obra da restauração, igreja de doutrina, assim, de usos e costumes fortíssimos. E aí eu me encontrei na igreja metodista, E aí eu lembro que você
não é que a gente viveu momentos bons ali, mas a gente sempre percebeu, tem algo Sim. diferente. Sim. Tem algo diferente, não é melhor nem pior, Diferente. é algo diferente. E aí Sim. você vai e você descobre aquela identidade, você se encontra, você conhece como realmente você é conhecido. E desculpa se eu estiver me Fica à alongando aqui, vontade, querido. mas assim, é um assunto que realmente flui. bom. É um assunto que realmente flui. Quando que a gente encontra essa identidade? A gente encontra essa identidade quando a gente realmente tem um encontro com Cristo. Quando a gente reconhece quem é Jesus, aí a gente encontra essa identidade. Está muito claro isso no capítulo 16 de Mateus, Sim. quando Pedro está ali diante de Jesus, Jesus fazendo aqueles discursos, manifestando ali o reino de Deus no seu ministério, e aí ele faz a pergunta: quem dizem os filhos dos homens que eu sou? Aí uns dizem: tu és Jeremias, tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, e vocês? Aí agora a gente está dizendo assim: olha, eu não me importo muito com o que essas pessoas estão falando de mim, mas vocês são meus seguidores, então eu quero implantar uma marca em vocês. Eu quero colocar uma marca em você, porque a questão da digital ela é tão forte que onde você coloca a mão, essa digital fica marcada. Então Jesus está colocando a mão naqueles discípulos. Ele quer deixar ali a digital naqueles discípulos. Então nós temos as digitais de Cristo, porque Ele toca em nós. E aí Jesus, olha, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra. Pedro era sempre aquele que tomava a palavra, né? Se tinha que falar alguma coisa, mesmo que falasse errado, era o cara que falava, era o cara que agia, era o que pisava na água, afundava, mas era ele. Era o cara. Se tinha alguém que tinha que falar, ele falava. Mesmo quando não sabia o que falar, ele falava. E ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, naquele momento, Jesus falou: bem-aventurado é você, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai, foi o meu Espírito, e agora tu és Pedro. Olha só, no momento que ele disse: tu és o Cristo, vem a palavra de Jesus dizendo para ele: você é o Pedro. Aí naquele momento ele descobriu quem ele era, que ele não era aquele pescador, que ele não era aquele cara bravo, aquele cara chateado, que vivia arrebentando com todo mundo, que não levava desaforo para casa, aquele cara que tá andando com Jesus e tá com a espada na cintura ainda. Aí ele descobre: rapaz, eu não sou. Porque aquele Pedro ali é uma pequena pedra, é uma pequena rocha. Jesus está dizendo que ele é a rocha principal e Pedro é uma pequena rocha. Naquele momento ele começa a entender: eu tenho que me desarmar, eu tenho que abrir mão, eu tenho que começar a seguir esse, porque a digital de Cristo é implantada nele. Aí naquele momento ele descobre quem ele é. Dali para frente, o ministério de Pedro virou o que virou, se transformou no que se transformou, e maravilhoso ele ter conhecido a identidade dele em Cristo. Você note que o Senhor Jesus se apresenta em um lugar, um ponto turístico de idolatria. Sim, grande, sim, né? Cesareia, né? Sim. E assim, o Senhor quer primeiro se revelar, né? Moisés fez a pergunta que eu creio que todo ser humano deveria fazer. Por isso que eu me perguntei quanto tempo o Senhor demorou ou levou para entender essa questão da identidade. Porque tem muita coisa que é pregado repetidas vezes, né? E eu digo assim: vai ser gerado em você o que eu falo. Por exemplo, se eu falo muito de Jesus, eu vou gerar Cristo em você. Se eu falo muito de Davi, eu vou gerar em você o Davi, não Cristo. Então Cristo ali ele faz questão de primeiro se revelar, fazer conhecido, né? E é o que você falou, eu chamando você, é o que você falou. Quando ele faz a pergunta, e aí ele vai peneirando ali, né? Sim. Aí, bom, eu sei. Por que ele pergunta o que a multidão diz? Porque a mensagem levada pelos discípulos era para expulsar os demônios, curar os enfermos, né? E anunciar o reino. Um reino sem o rei não é reino. Né? Você até começou aí com os juízes aí, não tinha rei, agora tem um rei. Agora é um rei, né? Salmo 2.